Deus, Jesus, os Espíritos e o Espiritismo. Todo mundo já sabe disso, com certeza. A gente só vai lembrar alguns detalhes aqui, importantes para a nossa caminhada. Como ele disse também, nós estamos aqui todos para aprender algumas coisas, e às vezes a gente esquece. Então, não custa a gente lembrar, né, para que a gente possa se mover de uma maneira mais segura aqui no planeta, nesse momento. Para a doutrina espírita, que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa casa já estudou, né? Certo? Todo mundo já estudou o Livro dos Espíritos aqui, não? Então, essa é uma coisa importante para a gente que vai na casa espírita, dar uma estudadinha no Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina. Então, vamos lá. Olha, como eu disse, é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, mas essa definição eu peguei lá num dos livros do Kardec, que é pouco conhecido, chama Instruções Práticas, tá? Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as perfeições. Todo mundo acredita nisso? Certeza? Ó, lá no fim, depois eu vou perguntar, eu quero ver se vocês vão lembrar dessa parte aqui, hein? Lembra bem lá. Infinitamente bom e justo e tal, né? Certeza, né? Então tá bom. E Jesus? Quem é Jesus? Lembra que nós somos espíritas, nós não somos católicos. Então, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Certo? Então, para nós espíritas, Jesus é o espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta. Por isso é o nosso modelo. Todo mundo acredita nisso também, certo? Ótimo. E os espíritos, quem são? Não, nós somos agora espíritos encarnados, né? Em outros momentos nós vamos para o mundo espiritual, que na verdade é aqui mesmo, não é em lugar nenhum. Os espíritos estão todos aqui ao nosso lado, junto de nós. Como diz lá no livro O que é o Espiritismo, os espíritos estão se acotovelando conosco. Às vezes a gente pensa algumas coisas, mas os espíritos normalmente vão aonde eles conhecem. Mas vamos seguir aqui, depois a gente fala mais disso. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, nós somos esse princípio inteligente. Cada um de nós é esse princípio inteligente, que ao longo do tempo vai ganhar conhecimento. Né? Nós nascemos simples e ignorantes, e ao longo das nossas caminhadas nós vamos evoluindo. Vamos chegar lá na frente, vai demorar um pouquinho só, mas vamos chegar na mesma condição de Jesus. E lembrando que Jesus é o espírito mais perfeito que já esteve aqui nesse planeta. Mas existem espíritos com mais conhecimento que Jesus. É fácil de a gente perceber. O nosso planeta é um planeta do sistema solar, certo? Jesus é o mais perfeito que esteve aqui. No sistema solar todo, deve ter algum mais perfeito que Jesus. Aí o sistema solar está na Via Láctea, não está? Na Via Láctea deve ter espíritos que sejam responsáveis por toda a Via Láctea, por todos os sistemas solares que a gente até nem conhece, que deve ser mais perfeito. E assim sucessivamente. Então,
nós vamos chegar na condição de Jesus, mas depois teremos outros passos também para a gente dar. É importante que a gente lembre que só conhecimento que a gente não vai chegar a ter é como Deus, que é uma sabedoria que está além, porque se a gente chegar na condição de Deus, aí teriam diversos deuses, né? Não seria um só Deus. Então é importante que a gente lembre disso. Todos nós vamos evoluir, vamos passar pela condição de Jesus. Jesus começou exatamente igual a cada um de nós. Na Terra, ou em qualquer ponto do universo, não tem ninguém que começou melhor ou pior. Todos começamos simples e sem conhecimento como espíritos. Certo? Alguma pergunta? Bom. E aí, o Espiritismo. Essa definição está lá no livro que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que Kardec mesmo nos orientou que fizesse a leitura. Todo mundo já leu também, não leu? O que é o Espiritismo? Então, é importante que a gente dê uma lidinha para... Esse livro tem, assim, vamos dizer assim, as bases fundamentais da doutrina, dá para a gente ter uma ideia geral. Então, lá tem uma definição, que é logo no início do livro, que diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o objetivo do Espiritismo é esse. Por isso que eu tenho falado sobre isso. A gente tem que saber que a gente é um espírito, que a gente foi criado simples e sem conhecimento, que a gente vai evoluir. Essas situações que a gente passa decorrem das nossas escolhas. Eu acho que ninguém que está aqui encarnado hoje nesse planeta está feliz da vida com as situações que enfrenta. Ou tem alguém aqui que esteja? Né, a gente até de estar no Brasil, a gente às vezes fica meio chateado na situação atual, né? Mas a gente precisa saber dessas coisas para a gente poder guiar melhor o nosso caminho, porque somos nós mesmos que vamos direcionar o nosso caminho. Depende de cada um de nós. Então, vocês vêm à casa espírita, escutam as pessoas que vêm aqui falar, uma coisa que é importante. Primeiro, eu estou falando isso aqui para vocês, eu falei que está lá no livro que é o Espiritismo, logo no início. Será que é verdade ou eu estou enganando vocês? Vocês têm certeza que o que eu estou falando é verdade? Então, a gente tem que averiguar, porque é uma doutrina, a gente tem que pesquisar para ver o que está sendo dito, se é verdade ou se é mentira. Porque eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, a casa chama o palestrante, e aí fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita, e de repente vocês estão acreditando que é verdade. Então, é preciso que a doutrina espírita... É preciso que a gente estude, que a gente leia um pouco, porque, senão, ela não vai ser útil para a gente. Então, vamos ver como é que ela pode ser útil para a gente. Deus, quando criou o universo, Ele não fez nada para favorecer ninguém ou prejudicar quem quer que seja. Então, no universo, existem leis estabelecidas que regem as coisas. Então, às vezes a gente acha assim, poxa, fulano fez tal coisa errada. Como é que vai ser a punição dele? A gente precisa estudar as leis para saber como é que a gente, vamos dizer assim, vai ter que fazer direito o que a gente fez errado. Isso é importante que também a gente entenda, porque essas são as bases da doutrina. E a doutrina espírita, diferente de outras linhas de pensamento que a gente respeita e cada um tem a sua, é normal, a doutrina espírita não tem nada escondido, não tem nada que seja para iniciados. Ela está
nos livros, escancarada para quem quiser estudar. Mas basta que a gente estude, é simples assim. Então, por isso que a gente fala um pouquinho dessas bases, para a gente despertar às vezes. Mas vamos ver, eu vou falar, são 5 leis só prioritárias que são importantes para o nosso entendimento. A primeira delas é imortalidade. Vocês já ouviram falar nisso? Então, a imortalidade. Nós fomos criados um dia como espíritos. Como exatamente a gente foi criado, aí ninguém sabe. Isso são coisas ainda que a nossa condição evolutiva não nos permite entender, mas a verdade é que fomos criados e nós viveremos para sempre. Então, nós temos algumas encarnações que a gente vem aqui e volta para o mundo espiritual, mas como espíritos nós viveremos sempre. Tudo bem? Vocês não estão assustados com isso, vocês já sabiam disso, não sabiam? Alguma dúvida sobre isso? Evolução, essa é outra coisa importante. Então, nós fomos criados simples e sem conhecimento. E todos nós, como nós conversamos há pouco, chegaremos ou passaremos até a condição evolutiva de Jesus. Lembra que eu falei que Jesus começou exatamente como cada um de nós e já chegou à condição que ele se encontra hoje. Para nós aqui no planeta, é o espírito mais perfeito que aqui já esteve. Então, todos nós vamos chegar a essa condição. Na situação que a gente está hoje, é meio difícil a gente acreditar que isso vai acontecer, né? Puxa, a gente atravessa tanta coisa, tanta dificuldade, mas faz parte. Cada dificuldade, cada problema é um meio que a gente tem de tirar conhecimento. A gente, essas coisas que às vezes fazem, são os problemas que a gente chama, são os meios de a gente buscar solução. Vocês já pensaram nisso? Veja só a inteligência do Criador. Através dos problemas, ele dá a chance para a gente de buscar a solução e, ao mesmo tempo, evoluir. Então, a gente resolve um problema e aprende. Veja que interessante, como é que Deus é infinitamente bom, justo e sábio, né? Vocês não estão assustados com isso, tem certeza? Tem gente que parece estar um pouco assustada. Seguindo. Reencarnação. Essa é uma outra lei. E outra coisa, essas leis, só para lembrar, elas servem para todo o universo. E elas não foram criadas pelo Espiritismo, elas sempre existiram. O Espiritismo só trouxe as informações. E buscou aonde? Com os próprios espíritos. Então, Kardec, conversando com os espíritos, foi tirando essas lições e colocou lá no Livro dos Espíritos, que a gente sempre, e depois nos demais, que a gente sempre insiste aí com relação ao estudo. Então, a reencarnação é a possibilidade de a gente estar de novo num corpo físico, como estamos agora, e, nesse momento, procurar refazer algumas coisas que a gente não fez muito bem no passado. Alguém acha que está na família que está por acaso? Vocês acham? Não? Então, são coisas para a gente pensar. As pessoas, normalmente, que estão mais próximas de nós, são espíritos que nós, talvez mais, tenhamos, nesse momento, alguns acertos de outras ocasiões. Pois não.
Ah. O espírito vem numa criança ao nascer, é isso? Ó, não é que é uma criança, é um princípio inteligente o espírito. Então, imagine assim, é algo que tem a inteligência. Esse algo que tem a inteligência, ele começa nas primeiras encarnações, quando entra no reino hominal, que a gente chama, porque o espírito tem diversas fases, né? Aí ele chega, num certo momento, ele entra no reino hominal, que é o nosso. No princípio, eles são simples e ignorantes. Só para a gente ter uma referência, para a gente se balizar assim, de alguma coisa que a gente já viu, imagine os homens das cavernas. Nós já passamos por aquela situação. Então, o espírito passa por diversas situações, né, por diversas encarnações, para ir ganhando esse conhecimento. Então, por todas essas situações, nós, como espírito, já passamos. Em cada encarnação, a gente nasce, cresce, envelhece e volta para o mundo espiritual. Sim, então a gente nasce novamente numa criança. Sempre vai ser assim, é a reencarnação. A gente, nesse momento aqui, nesse planeta, todos nascemos, a gente volta para o mundo espiritual, vamos nascer de novo do mesmo jeito. Mas o espírito é sempre o mesmo. Tá? Não é que o espírito não nasce com a criança, o espírito já existia. Como eu disse, ele é imortal. Ele nasceu um dia, ele vai ter diversas encarnações, ele somos nós, né? Nós todos já tivemos inúmeras e teremos mais um monte para chegarmos à perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só Deus, né? Então, as encarnações são sucessivas. Tá bom? O que acontece com a morte? Vai renegando o ser que está trazido. O que pode acontecer? Então, falar exatamente o que vai acontecer depende de cada espírito. Uma coisa, veja bem, é você fazer alguma coisa quando você sabe que está errado. Outra coisa é você ter a mesma atitude desconhecendo a situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine uma pessoa que não conhece essas leis da reencarnação, que o espírito se liga ao feto no momento da fecundação e tal, e tem uma série de questões relacionadas com isso, são espíritos que tivemos ligações no passado, como a gente já falou. Se a gente não sabe disso, você tem uma certa culpa. O duro e sofre mais quando a gente sabe. E, às vezes, eu ainda estava estudando ontem sobre umas outras questões, assim, às vezes a gente acha que as coisas se resolvem tudo aqui e a gente volta para o mundo dos espíritos e todo mundo vira santo, né? Não é assim que funciona. A gente vai voltar para o mundo dos espíritos exatamente igual a gente é aqui. Nem melhor, nem pior. E aí, quando a gente chega lá e a gente toma consciência, aí a gente vai tomar consciência mesmo do erro que cometeu. E isso é que traz o sofrimento para o espírito no mundo dos espíritos. Então, a gente não faz ideia, o sofrimento do espírito no mundo espiritual é moral. Se alguém tiver oportunidade, até os amigos da internet, para entender melhor essas questões relacionadas com a moral, o que acontece com o espírito que faz coisas erradas e não está relacionado com o aborto, mas está relacionado com alguns casos de morte, o espírito ter matado algumas pessoas. Tem um site que chama IPEAC, IPEAK.
Instituto de Pesquisa, Instituto IPE, é isso, ipeak.net. Nesse site, digita lá, tem toda a obra da doutrina espírita, né, de Kardec. Digita lá, danado. Então, esse espírito, ele foi chamado lá na Sociedade Espírita de Paris, e Kardec conversou com ele, e ele vai contar a situação dele no mundo espiritual. O que aconteceu com ele? O que ele fez, como ele se apresentava, aonde ele ficou, o que ele podia fazer, o que não podia. Então, para a gente entender realmente o que acontece com os espíritos que fazem coisas muito erradas aqui nesse planeta, e serve de lição para a gente. Não que hoje, no caso dele, é um espírito que viveu lá em 1600, a história se passou e é verdadeira, e é diferente da situação nossa aqui, mas serve para a gente. Eu vou falar da lei seguinte, aí a gente vai entender melhor, que é o livre-arbítrio. A gente está aqui, e aí, até relacionado com o que você me perguntou, a gente pode escolher fazer o que a gente quiser. Nós não somos obrigados a nada, a gente faz o que quiser, a hora que quiser e como quiser. Só que tudo que a gente faz na vida, tudo, pode pensar qualquer coisa, tem consequência. Então, o problema é que a gente esquece disso. Então, se a gente entender, lembra que eu falei lá do Espiritismo? É uma ciência que trata da origem e trata do espírito. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta? Nós estamos aqui para quê? Nós somos espíritos imortais, aí tem a evolução, mas nós estamos aqui para evoluir. E a reencarnação é a oportunidade que a gente tem para evoluir. E aí a gente vem aqui para evoluir. A gente toma conhecimento com essas informações. Eu estou passando situação ruim hoje. Eu vou falar a lei seguinte, aí vai ficar mais fácil, que é a lei de causa e efeito. Como eu disse, tudo que a gente faz vai gerar um efeito. A gente pode escolher qualquer coisa, só que a coisa pode ficar ruim se a gente não escolher bem, não é assim? Mas a gente pensa nisso? Poucos de nós pensam nisso, né? Eu vou fazer isso, vai dar problema. Ah, mas ninguém sabe. Só que é assim, com certas situações que a gente vê, principalmente no Brasil hoje, a gente fica um tanto quanto revoltado, porque a gente acha, poxa, esse pessoal faz um monte de coisa errada e não acontece nada. Aqui. E quando voltar para o mundo espiritual? Nós somos espíritas, não somos? A gente sabe que a gente vai ter outras reencarnações, não sabe? Como é que vão ser as outras encarnações dessas pessoas? Vocês acham que não vai acontecer nada? Pois não. Falando em perfeição relativa, Jesus também se encaixa nessa perfeição relativa? Todos chegaremos à perfeição relativa, que E o caso dele? Não, mas é assim, ó. Existem espíritos que têm uma perfeição já mais avançada que a de Jesus. Né? Então, o que acontece? Absoluta, só que absoluta é só Deus. Por quê? Porque nenhum espírito vai chegar à condição de conhecimento de Deus. Senão, como eu disse antes, seríamos todos deuses num momento qualquer. Então, nós, como espíritos, chegaremos a essa condição de perfeição relativa, relativa às nossas possibilidades. Conhecimento absoluto de tudo será só Deus sempre.
Mas nós hoje, estamos nesse caminho de conhecimento. Jesus também está, mas já está bem à frente da gente. Não, Jesus também está caminhando para a perfeição relativa. Porque é assim, ó, imagina assim, vai chegar um ponto que é só Deus que sabe. Um ponto anterior é a perfeição relativa, mas a gente não sabe exatamente quanto de conhecimento é essa perfeição relativa. Então, Jesus está caminhando como nós, ele já está bem lá na frente. Saber que ele sabe quase tudo, a gente sabe, mas eu não sei garantir para você, e nem ninguém vai poder garantir para nós, o que é a perfeição relativa e até que ponto vai, entendeu? Então, a gente não consegue ainda, no nosso entendimento, saber exatamente o que é isso. A gente mal sabe as coisas das leis aqui do planeta, essas, por exemplo, que a gente já sabe que existe, sabe que funcionam, e a gente não tem executado essas leis da melhor forma. Então, é importante que, para a nossa vida, como espíritos que somos, estamos aqui com uma série de possibilidades, ter em mente sempre essas leis, para que a gente possa, de uma certa forma, trabalhar para o nosso futuro, em outras encarnações, ser melhor do que hoje. Em pensamento. No pensamento dele, mas Deus está lá na frente. Então, Jesus pensa as mesmas coisas que Deus, nos conhecimentos de bondade, de amor, entendeu? É isso que Jesus faz, ele está no mesmo caminho de Deus, dos ensinamentos de Deus. Tá? Mais algo? Pode perguntar, gente, já vai acabar aqui, vocês, de repente, eu vou deixar de esclarecer alguma coisa. A evolução só é possível através de reencarnação, não é? A gente pode também evoluir um pouco no mundo espiritual. Em alguns momentos, a gente pode aprender também no mundo espiritual. Porque é impossível Jesus reencarnar. Não, já reencarnou. Na verdade é assim, ó, Jesus... Não. Jesus teve diversas. Ele teve uma que a gente sabe, que é essa deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse é um pouco enrolado. Reencarnação serve para nós que estamos aprendendo. Que a gente tem, vamos chamar assim, conta para pagar, por assim dizer. Jesus, na verdade, na condição dele, já para as coisas que a gente conhece, ele já tem uma perfeição. Então, ele não precisa reencarnar para aprender. Então, Jesus encarnou. É a mesma coisa de outra forma. Mas é assim, antes dessa encarnação, para Jesus chegar à condição que ele chegou, ele teve infinitas outras, como nós. Jesus não nasceu diferente de ninguém. Esse é um ponto, por isso que eu falei, Jesus é um espírito como nós, exatamente como nós. Só que ou ele começou antes, ou nas encarnações que ele teve, ele foi mais objetivo e fez as coisas de uma forma melhor e chegou na condição que está antes da gente. Mas Deus mandou ele só para salvar a gente. Ele teve uma vida só. Não, Jesus não vai salvar ninguém. Sabe por quê? Se Jesus salvasse alguém, presta bem atenção, isso é importante a gente entender. Você ia ver alguém passando fome aqui na Terra? Ele não ia salvar? Ou vai salvar só alguns? Se fosse salvar alguém, ninguém ia passar fome. Então, o que acontece? Jesus é o nosso modelo. Depende da gente fazer as coisas. Jesus não vai salvar a gente. Jesus pode ser o nosso modelo. Então, Jesus só fazia as coisas boas para as pessoas. Então, nesse sentido, eu posso trabalhar e só fazer as coisas boas. Se eu fizer as coisas erradas, o que vai acontecer?
Pois é. Então Jesus nos salvou. Então, por isso que é importante que a gente entenda que Jesus é um espírito como nós. E quem vai salvar cada um de nós somos nós mesmos. Mas onde diz, em qual lugar diz que Jesus já encarnou em outras vezes? Ó, você viu a imortalidade? Nós todos começamos exatamente igual. Claro que sim. Senão Deus não seria Deus. Se você imaginar que Jesus começou diferente, ele favoreceu aquele espírito? Hã? Favoreceu? Se a gente pensar assim, Deus não é infinitamente justo. Porque ele nasceu melhor que os outros? É isso que você pensa? Agora já mandou tudo. Não, mas... Então, mas é por isso, você vê... Gente, lá atrás eu não sei mais nada. Então, mas é por isso que a gente está conversando sobre isso. A ideia de conversar é justamente isso. Porque, às vezes, a gente imagina justamente que Jesus nasceu já perfeito. Ninguém nasceu perfeito. Todos nós começamos exatamente igual, simples e sem conhecimento. Mas ele não. Claro que sim. É aquela pergunta que eu fiz para você. O espírito vem de uma criança que nasce. Não é que o espírito vem de uma criança, é que nós temos diversas encarnações. A gente começa como espírito, lembra que eu falei do homem das cavernas? A gente já passou pelaquela condição como espírito. E aquela condição foi uma situação para a gente, como espírito, ganhar conhecimento. E aí a gente, nesse nosso caminhar, nós vamos passando por diversas situações e diversas condições para a gente ampliar o nosso conhecimento. Isso não se dá, inclusive, nem só aqui nesse planeta, também nos outros planetas. Jesus fez toda a evolução dele em outro planeta, não foi na Terra. Quando a Terra começou a ser formada, Jesus foi o Espírito que trabalhou para ajudar na formação da Terra. Ele já era um Espírito nessa condição que a gente conhece. Porque é isso que a gente precisa entender. Lembra que eu falei? Vocês têm certeza que vocês entenderam que Deus é infinitamente justo? Todo mundo falou que sim. Então, se Deus é infinitamente justo, tem que dar condições iguais para todo mundo. Não pode favorecer ninguém. E não favoreceu. Eu já vi um livro que diz que os planetas que Jesus evoluiu, já desintegrou tudo. Quanto tempo que faz? Então, segundo alguns, a Terra vai chegar um dia que também vai acontecer isso. Mas, pelas contas que eu andei lendo aí, é daqui a 4 milhões de anos. Mas a Terra começou um dia. Né? Foi, chegou à condição que está, vai chegar um momento que vai se desmaterializar. Então, é esse tipo de coisa que é o objetivo que a gente entenda, que Jesus é exatamente igual a nós, começou exatamente igual a nós. Nós somos espíritas. Nós não somos católicos. Vou de novo. Se for diferente disso, aí Deus não é justo. Certo? Tem mais alguma dúvida? Ó, está chegando a nossa hora, eu vou falar rapidinho uma outra questão aqui, ó. Deus faz milagres? O que vocês acham? Pois é. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião, o Espiritismo, né? Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Então, como eu disse, no universo existem leis. E essas leis que funcionam para todo mundo e em todos os planetas. Não é só na Terra. Todos os planetas, as coisas funcionam
do jeito que está dito aqui. E depois vocês procurem lá, isso aí está na Gênesis, se não me falha a memória. Vocês acreditam em milagre? Eu acredito. Eu já recebi 3 milagres, mas eu acho que dentro da doutrina espírita, eu vi que você está falando, que talvez eu recebi uma glorificação, né? Assim, por ter recebido esses 3 milagres. Você pode falar um, só para a gente saber? Um foi meu filho, que morreu e ressuscitou. Foi morte súbita. Então, então não é milagre. Isso já aconteceu já com algumas pessoas. Então, o milagre é uma coisa que só acontece com alguém. Vamos de novo na história de Jesus, de Deus. Imagine, foi o teu caso, você ficou super feliz com isso, não ficou? Fiquei agora você explicando, eu entendi, né? Dentro do Espiritismo. Mas dentro do catolicismo que eu praticava, né? Eu achava que era um milagre, mas agora eu vejo que ele tinha que acordar mesmo, ressuscitar. Então, isso é que existem algumas coisas que a gente ainda não conhece. Por a gente não conhecer, a gente acha que a gente chama de milagre. Mas se a gente voltar, lembra do início de novo. Deus não é justo? Não é bom? Se ele é justo, ele é bom, tem que ser com todo mundo, certo? Você não conheceu algumas pessoas que, diferentemente do seu caso, que o seu filho voltou, vamos chamar, voltou à vida, que os filhos dessas pessoas acabaram morrendo? Mas Deus continua sendo bom. Alguma razão tem que ter. Tá? Então, se a gente imaginar, for lá não sei aonde teve milagre, não é verdade. Mas tem gente que foi curada. É verdade. Mas é por alguma razão que a gente desconhece. Não é nada fora das leis gerais. No universo estão estabelecidas leis e servem para todo mundo. Então, por isso que eu falo aqui, já falei algumas vezes, nós somos espíritas. E a gente precisa estudar para saber o que o Espiritismo diz. Porque essas informações são de espíritos coordenados por Jesus, para vocês terem ideia. O responsável pela doutrina espírita, da coordenação, segundo os estudiosos, se apresentou para Kardec como espírito de verdade. E para quem estudou, tem lá as suas razões de ser, esse espírito de verdade é Jesus, que é o mais perfeito que já teve aqui no planeta. Então, todas essas informações são do espírito que já é o mais perfeito que teve no planeta. Então, ela serve para todo mundo. Por isso que o Espiritismo não tem nada que qualquer pessoa que estude não possa entender. Qualquer pessoa, eu quero entender a doutrina, é só estudar. Não existe nada escondidinho, olha, mas tem um negócio aqui, só os iniciados sabem. Não é verdade. A doutrina espírita é maravilhosa. A gente tem uma série de coisas que vão ajudar na nossa caminhada, que são extremamente importantes para todos nós. Mas é preciso que a gente saiba que elas existem. O nosso objetivo aqui encarnado é nos tornarmos espíritos melhores. Para na outra encarnação, a gente não passar o que passa agora, como eu já disse. Mas a gente tem que entender isso e saber o que a gente pode fazer para chegar a essa condição. Lembra lá do livre-arbítrio?
talvez a gente precise pensar um pouco e começar a escolher melhor. Porque vai ter, na nossa escolha, vai ter lá a lei de causa e efeito, não vai? Que é na sequência? Então, se a gente escolher melhor, os efeitos das causas que a gente vai gerar poderão ser melhores. Consequentemente, a gente vai, o que a gente chama de sofrer aqui, entre aspas, menos no futuro. E o melhor de tudo isso, diferente, como eu expliquei na pergunta dela, veja, só depende de nós mesmos. Não depende de ninguém. Se alguém falar que vai resolver o problema de vocês, é mentira. A não ser que queira dar dinheiro, que se quiser me ajudar assim também pode. Mas espiritualmente falando, ninguém vai nos salvar. Somos nós que vamos. O salvar é nos tornarmos espíritos melhores no futuro. Alguma pergunta mais? Nada? Tem certeza? Você quer perguntar? Algum? Não, mas então, se você não dormir, aproveita e lê. Aí vai te ajudar a entender um pouco melhor. Ó, eu vou sugerir para vocês, a gente tem lá um site que chama kardec.tv, não sei se vocês já viram. E nesse site tem lá as palestras da nossa casa, quem lembra o programa Transição, mais uma série de vídeos que a gente faz, e tem uns programas que a gente produz lá na nossa casa, que é pelo Milton Felipe, a participação do Milton Filipelli e nossa, né? Nós dois fazemos juntos. E nesses já são mais de 200 programas. Lá tem sobre diversos temas, sobre essas questões e uma série de outras que pode, eventualmente, ajudar quem está buscando o conhecimento da doutrina espírita para entender um pouquinho melhor os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. E só nas obras de Kardec a gente encontra os ensinamentos dos espíritos superiores. Beleza? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês durmam. Não sei se ela vai dormir, mas espero que vocês durmam sempre, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite.